O que você conhece hoje como banheiro, no passado era totalmente estranho, fedorento, sujo e sem falar que nem todos usavam. Imagina daqui usar a mesma água para tomar banho com a sua família inteira. Isso não cheira nada bem, literalmente. No vídeo de hoje separamos uma lista de 9 fatos sobre a antiguidade que nos fazem agradecer a Deus por ter um banheiro em casa. Tá curioso para saber quais são? Então já se aconchega na cadeira e chama a família porque o vídeo já vai começar. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Tomar banho era pecado. Alguns médicos da época eram adeptos de banhos regulares, já que mantiveram infecções longe de muitos outros. Eram verdadeiros difamadores. Averroes, um filósofo e médico da época, chegou a afirmar que nos banheiros públicos uma mulher engravidou apenas por compartilhar a água do banho com outros homens. Durante a peste de 1450, os médicos exigiam que todos os banhos fossem proibidos, porque a doença se espalhava pelas águas. Também afirmando que a camada de sujeira protegia as pessoas. Hoje sabe-se que isso é totalmente mentira e que as condições higiênicas impedem vírus e bactérias. Banheiros comunitários. Desde o Império Romano até a Idade Média, homens e mulheres se lavavam em banheiros comunitários construídos e dirigidos pelo Estado, que era um destino diário comum para tomar banho e socializar. Nesses prédios multiuso haviam piscinas quentes e frias, mas também lojas e bibliotecas. Nos dias atuais, o banho é um movimento privado, mas no século I a.C. não era assim. Alguns prédios podiam acomodar até 1.600 pessoas ao mesmo tempo, e era visto como uma atividade social. Na época romana, os banhos eram um ótimo lugar para conhecer gente nova e botar aquela fofoca em dia. De acordo com um estudo que investigou os objetos perdidos nos ralos desses lugares, os banhistas comiam sobremesas e frutos do mar ali mesmo. E também degustavam pequenos cortes de carne bovina e de outros animais silvestres. Não tomar banho. Nas culturas ocidentais é comum tomar pelo menos um banho por dia, mas esse costume só se mantém quando se tem acesso à água pelos canos que chegam ao chuveiro. O banheiro, que em termos históricos é bastante recente. Durante a Idade Média, a classe alta tomava banho pelo menos uma vez a cada vários meses. Mas no século XVIII, esse hábito tão comum hoje já havia desaparecido completamente. Então o fedor do corpo humano era abafado com perfumes fortes. E uma história chocante sobre o famoso Luís IV da França é que ele se banhou apenas algumas vezes em toda a sua vida. E isso só por insistência dos médicos, viu? Ele praticava o famoso banho seco, ou seja, trocar de roupa várias vezes ao dia. O monarca tinha conhecimento do mau cheiro que exalava, e sabia que era difícil todos que o acompanhavam suportar. Esse procedimento era tão desagradável para o monarca que ele não queria se envolver com água. Focos e infecções. Após a instalação dos primeiros sistemas de esgotos das cidades europeias, as mortes por cólera foram exponencialmente reduzidas. Verifica-se que essa doença foi espalhada através da água contaminada. Hoje pode parecer óbvio, mas os pesquisadores da época levaram anos para descobrir. O primeiro a perceber isso foi Dr. Jon Snow. Mas calma, não é o Jon Snow da série Game of Thrones. O Dr. Snow, usando mapas, identificou a fonte da infecção em Londres, uma fossa séptica embaixo de uma das casas próximas que estavam vazando para o poço que abastecia a bomba d'água. O trabalho diz que não foi apenas um marco na cartografia sanitária e o primeiro trabalho epidemiológico da história, mas também o ponto de partida dos modernos sistemas de saneamento que mais tarde as cidades ocidentais adotaram. Falta de latrinas. Embora haja registros de latrinas desde 3100 a.C., a primeira privada foi criada em 1596 pelo inglês John Harrington. Ele fez 2 unidades, uma para ele e outra para a rainha Elizabeth I. Uma das grandes diferenças entre a Idade Média e a era o acesso aos banheiros públicos, também chamados de latrinas. Frequentemente as pessoas não conseguiam encontrar um banheiro, exceto nas ruas. Porém, a falta dos banheiros não incomodava absolutamente ninguém.
No Palácio de Versalhes não havia uma única latrina. Haviam apenas longos corredores cobertos por cortinas pesadas, atrás das quais todos poderiam fazer suas necessidades. Até hoje você pode sentir o mau cheiro em algumas áreas do palácio. No final da Idade Média, as pessoas tomaram conhecimento das questões de higiene. As autoridades municipais aprovaram leis e gastaram muito dinheiro para manter suas cidades limpas. Em Londres, por exemplo, foram construídas latrinas públicas que desaguavam em rios da cidade. Banho para toda a família. Desde o Império Romano, os banhos eram misturados, mas no final da Idade Média era costume tomá-lo em família. A preparação para a limpeza começava pela casa e era comum ver toda a família caminhar para a casa de banho comunitária. No entanto, tomar banho em banheira de hidromassagem nos tempos atuais era considerado um luxo, algo surreal se comparado àquela época. As pessoas tinham que recorrer a baldes com água que pegava dos rios ou fontes. Então, obviamente, não conseguiam uma limpeza completa ou frequente. E a ordem de cada banho era do mais velho ao mais novo, sem contar que dividiam a mesma água que levavam, por ser algo escasso dentro das casas. Então, isso já tornava a água bastante suja por ser utilizada por toda a família, principalmente se considerarmos que não era apto diário ou semanal. Esponja de limpeza compartilhada. Hoje em dia, a maioria das pessoas usa o papel higiênico para se limpar depois de ir ao banheiro. No entanto, esse elemento não existia nos tempos antigos. Se você entrasse em uma latrina pública na Roma Antiga, possivelmente se limparia com um tersório. Esses antigos dispositivos tinham fixado na ponta de um graveto uma esponja cheia de vinagre ou água salgada. O mais surpreendente era que a esponja, depois de ser usada, era colocada de volta em um balde e usada de forma coletiva. Essa conclusão foi alcançada depois que uma equipe de arqueólogos encontrou 7 bastões de higiene na antiga rota da Sé na China e descobriram algo que parecia excremento humano. E uma análise microscópica confirmou que eles continham uma série de parasitas presentes no intestino humano, esvaziados manualmente. Na época, o design dos banheiros era baseado na classe social. Os castelos eram equipados com espaços especiais que tinham buracos no chão, parecidos com armários inseridos nas 4 paredes exteriores, onde eram lançados os dejetos humanos que depois desciam para os poços do piso térreo, e as latrinas enviavam os excrementos diretamente para o sótão ou para o fosso do castelo. O mau cheiro produzido por essa fossa era tão insuportável, especialmente no verão, pois o odor subia pelos canos e voltavam pela boca da latrina. Esses dispositivos eram esvaziados por pessoas encarregadas de coletar o lixo quando as ruas estavam vazias. O serviço era prestado a cada 24 horas nos melhores bairros, embora fosse menos frequente nos territórios mais pobres. Os resíduos permaneciam por muito tempo sem serem coletados. Os dejetos eram jogados na rua. Na Idade Média, o acesso à gestão de resíduos era privilégio de classe. Por isso, na falta de banheiros dentro de casa, as pessoas gritavam para alertar os pedestres sobre os dejetos humanos que estavam prestes a serem jogados da sua janela. Essa prática continuou até a introdução dos sistemas de esgoto do século XIX. De acordo com um documento da época, as leis puniram os cidadãos que não gritavam antes de jogar fora a água pela janela. Devido à falta de esgoto, dejetos humanos eram despejados diretamente pela janela, e para proteger os rostos de tais surpresas, chapéus de abas mais largas e leques decorados começavam a ser produzidos. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai agradecer por ter um banheiro em casa com um banho quente ou friozinho. Não importa muito depois que você viu aqui, não é verdade? Depois de todas essas informações que eu te passei, eu só vou te pedir uma coisa. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, pois ajuda muito. Um forte abraço e vai tomar banho!